A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse dia. E hoje nós vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus. Ela se encontra no Salmo de número 41. Mas antes de entrarmos na palavra do Senhor, eu convido você que está aí do outro lado para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E a palavra do Senhor hoje, ela vai assim nos mostrar a misericórdia de Deus, né? E a ingratidão do ser humano muitas vezes, né? A gente vê que aqui na palavra do Senhor, no Salmo 41, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. Então, meu querido e minha querida, na palavra do Senhor, que é repleta de conselhos, né? Que nos ensina como viver no dia a dia, como proceder perante o Senhor. Aqui ele diz que bem-aventurado é mais do que feliz, é aquele que acode ao necessitado. Então, quando a gente encontra, a gente sabe que tem alguém que é necessitado e que você pode ajudá-lo, faça isso, né? Porque a Bíblia diz que é mais do que feliz ao que acode o necessitado. E o Senhor, a gente vê aqui que é uma promessa de Deus, né? O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor protege essa pessoa que fez esse ato de bondade, né? O Senhor protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra, né? E não o entrega à descrição dos seus inimigos, né? Os seus inimigos jamais o verão derrotados e nem saberão das derrotas dele, né? Porque o Senhor não deixa que eles fiquem sabendo. O Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença, e tu lhes afofa a cama, né? Tudo isso, meu querido e minha querida, para aquele e aquela que se compadece do necessitado, né? Disse eu, aqui é o salmista Davi falando, né? Compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Davi, ele estava arrependido de tudo que ele tinha feito. E ele estava aqui pedindo a misericórdia do Senhor. Quem nunca, né, meu querido, precisou da misericórdia de Deus? Todos nós precisamos, né? As misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós, seres humanos, não sermos consumidos, né? Porque todos os dias, né, elas se renovam, né? E aqui o salmista Davi, ele pede, né? Ele fala para Deus: os meus inimigos falam mal de mim. Glória a Deus, né? Então aqui os inimigos de Davi, eles ficavam falando mal do rei. E o rei sabia, né? Chegava até ele as maldades das pessoas, né? Que falavam dele. E ele fazia o quê? Ele clamava ao Senhor. Glória a Jesus, né? A gente vê que Davi teve muitos inimigos, né? Porque ele era um rei, ele era um guerreiro, e isso lhe acarretava muitos problemas, né? E também Davi, ele tinha cometido um grave pecado perante o Senhor. E aqui ele estava sofrendo a consequência desse pecado, né? E diz mais a palavra do Senhor: o que os inimigos de Davi falavam era assim: quando morrerá e lhe perecerá o nome? Meu querido e minha querida, tudo que o diabo quer, usando os teus inimigos, é que o teu nome seja esquecido. É que o teu nome seja manchado. Mas jamais o Senhor vai entregar o teu nome nas mãos do seu inimigo. Jamais o Senhor vai deixar os
os teus inimigos presenciar aquilo que eles desejam ver sobre você. Porque é o Senhor quem te guarda. É por isso que Davi, ele recorria ao Senhor. Ele pedia a misericórdia do Senhor. E alguns queria que Davi morresse, pediu o mal para Davi. E também queria que o nome dele fosse esquecido. Mas o nome de Davi nunca foi esquecido. Cada vez que eu e você, que nós lemos a palavra de Deus, é um dos nomes mais citados na palavra de Deus, né? Diz mais a palavra do Senhor: se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícia. Em saindo é disso que fala. De mim rosnam a alma de todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele. E caiu de cama, e já não há de levantar-se. Esse é o desejo do inimigo, né? Esse é o desejo daqueles que te odeiam, que te aborrecem. É que você caia e não se levante mais. Mas não foi isso que aconteceu na vida de Davi. Toda a consequência que ele tinha que sofrer, ele sofreu. Mas o Senhor Deus o perdoou, ele deu vitória e lhe levantou de novo. Porque o desejo dessas pessoas próximas de Davi, né? Pessoas que eram amigas de Davi. Teve um momento em que o próprio filho de Davi, ele se levantou contra Davi e fez com que Davi saísse chorando ali do seu reino. Teve que abandonar o seu reino. E era o próprio filho de Davi. E a gente vê aqui Davi descrevendo esse versículo, a gente pode entender a tristeza do servo de Deus, né? Diz assim: até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Ele estava falando de Absalão, seu filho, que quando ele matou o seu irmão, um dos filhos de Davi, que teve relação com a Tamar, filha de Davi, ali Absalão foi lá e matou o seu meio-irmão, que era filho de Davi também. E ele fugiu. E depois ele quis voltar. Davi, como pai, ele perdoou. E quando ele perdoou Absalão, ele tramou outro plano pior do que o primeiro. Não apenas de matar o rei Davi, né, mas também de se apossar do trono de Davi. E por um tempo ele até conseguiu, né? Porque Davi teve que fugir, porque ele conhecia o inimigo que ele tinha, que era o próprio filho, e a maldade do seu coração. E é por isso que ele fala esse salmo, né, do amigo íntimo, né? Até o amigo íntimo dele, em que ele confiava, porque jamais Davi imaginaria que o próprio filho iria fazer tudo isso, era capaz de fazer tudo isso, né? Mas o coração dos outros, meu querido, é uma terra que nós não conhecemos, só o Senhor conhece. É por isso que dia após dia nós devemos entregar o nosso caminho, a nossa vida na mão do Senhor. Porque nem sempre quem está do nosso lado está conosco de verdade, né? Aqui com Davi, o filho dele não estava com ele, não era com o rei. Ao contrário, tinha inveja do pai, queria matar o pai e se apossar do seu reino. E Davi teve que fugir, né, para não morrer. E passou muito tempo longe do palácio. Diz mais a palavra do Senhor: tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, levanta-me para que eu lhes dê o pago, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Então, meu querido e minha querida, se alguma pessoa tem se levantado contra você, entregue na mão do Senhor, apresente ao Senhor, né?
eu e você jamais nos podemos devolver com o mal, porque a vingança, a palavra do Senhor, ela diz que a vingança pertence a Deus, né? E se você está sendo perseguido por um amigo, um inimigo que você pensava que era amigo, apenas entregue na mão do Senhor, porque Ele tem a resposta certa, Ele tem a solução. E uma coisa certa, se você é uma pessoa que vive na presença de Deus, jamais Deus vai entregar você nas mãos dos seus inimigos, né? Jamais, porque Deus, ele não compactua com as coisas erradas. Ele é justo e ele dá recompensa a cada um segundo cada um merece, né? E aqui Davi, ele diz mais: quanto a mim, tu me sustém na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. É algo assim maravilhoso, porque Davi, nesse momento, ele estava reconciliado com Deus, né? Ele havia pecado, sim, mas ele estava reconciliado com o Senhor, estava debaixo do perdão de Deus, né? E a consciência de Davi não estava mais pesada, né? Glória a Jesus. E diz mais no versículo 13: bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém, né? Então, o Deus de Israel é o meu Deus, é o teu Deus. É aquele que conhece todas as coisas. Eu me alegro muito nisso, né? Depois que eu entendi, amigo ouvinte, que Deus, ele vê todas as coisas, que Deus, ele conhece todas as coisas, né? Não existe coisa melhor saber disso. É quando a gente entende isso, né? Que cada pensamento que nós pensamos, que seja bom ou ruim, o nosso Deus, ele vê. Ele conhece. Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. Então, diante de Deus, não tem como a gente se justificar. Se nós falharmos, se nós pecarmos, o dever é pedir perdão ao Senhor, né? Porque Ele é misericordioso. E Ele vê quem está certo e quem está errado, né? E aqui Davi sabia muito bem disso, né? Por isso que ele fez essa oração. E quando a gente olha para o final de Absalão, foi triste, né? Foi morto. Não durou muito, né? Porque ele queria o mal do ungido de Deus. E todo aquele, toda aquela que se levanta contra você injustamente, o Senhor Jesus, ele age, ele vai dar vitória, né? E ele vai lhe dar a conhecer a verdade. Meu querido e minha querida, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, vamos trazer hoje para você. Medite nela, né? Que é um salmo muito maravilhoso. E é um salmo de confiança na hora da tribulação, da angústia, de saber que Deus é conosco.